Honoráveis ouvintes, sejam muito bem-vindos à segunda parte do episódio 007 do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião, e, conforme prometido, hoje os conduzirei em uma conversa com o coronel da Polícia Militar da Paraíba, Onivan Elias, incansável pesquisador e autor de obras que abordam a vitimização de policiais, tão bem identificados por ele como pacificadores sociais. Na sequência do tema Autodefesa contra o crime e sobrevivência policial, trará ele aqui certeiros esclarecimentos contidos na obra de sua coautoria. É um assalto. E se eu reagir? Um guia de sobrevivência. Coronel Onivan, agradecendo a sua disponibilidade e interesse em participar conosco deste episódio e seguindo o protocolo do nosso podcast, peço que inicialmente se apresente e, de imediato, nos contextualize acerca do livro intitulado É um Assalto. E se eu reagir? Um guia de sobrevivência. Olá a todos, sou o coronel da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Onivan Elias de Oliveira. Ingressei na corporação em 1991, tendo a oportunidade, entre outras funções, ser o primeiro comandante do Grupamento de Ações Táticas Especiais, comandante da Companhia de Polícia de Choque, comandante do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, vice-diretor de Educação e vice-diretor de Gestão de Pessoas. E o livro É um Assalto e se eu reagir, um guia de sobrevivência, ele é fruto de uma pesquisa desenvolvida em equipe com o Tenente-Coronel Álvaro Cavalcante Filho e o Cabo Valdomiro Bandeira de Souza Neto, em que a partir do ano de 2013 começamos a catalogar, sistematizar fatos ocorridos com policiais dos 27 estados, e o Distrito Federal, policiais militares, civis, federais, rodoviários federais e policiais penais, em que estavam fora de serviço, portanto, numa situação de lazer, de trânsito, enfim, e foram vítimas de crimes com características iniciais de roubo. E a partir desses estudos, repito, iniciados em 2013, desenvolvemos o workshop de proteção pessoal, que é ministrado aqui na Polícia Militar da Paraíba desde 2016, culminando com a publicação da primeira edição do livro no ano 2020 e a segunda edição em 2021, em que trabalhamos mais de 1.100 casos ocorridos em todo o Brasil com este perfil, com esta característica, em que o integrante do artigo 144 da Constituição Federal de 88 estivesse fora de serviço, predominantemente paisano, porque nós temos alguns casos de policiais militares que estavam uniformizados, porém fora de serviço. E em busca de um perfil dessas ocorrências é que culminou para, além do workshop de proteção, a publicação do livro com os nossos achados de pesquisa. E aí o livro traz os cenários também para além dos policiais, em que a vítima, independente de ser policial, estava em carro e reagiu armada, estava em motocicleta ou estava a pé, armada e também reagiu ao evento crítico. Então, em suma, é isso que trata o nosso livro, É um Assalto e se eu reagir, um guia de sobrevivência. Coronel, pela tua vasta experiência, o conhecimento necessário para que as pessoas não se tornem vítimas fatais se fundamenta tanto na prevenção quanto na defesa durante a perpetração da violência? Por quê? Tanto no nosso workshop de proteção pessoal quanto no próprio livro,
é um assalto e se eu reagir, um guia de sobrevivência, nós trabalhamos a conduta da vítima em 3 momentos. Antes do fato propriamente dito, ou seja, da abordagem criminosa, durante a abordagem criminosa e pós a abordagem criminosa. Nós investimos bastante na prevenção, na conduta proativa, na conduta preventiva e no que nós chamamos de leitura de cenário. Ou seja, a vítima, por exemplo, antes de entrar no seu carro, estando aí numa loja, num shopping, saindo da sua residência, saindo de algum prédio, enfim, ele passe a observar em volta do seu carro antes da entrada. Da mesma forma, ao chegar na sua residência, ao chegar no seu edifício, antes de entrar na garagem, dá uma observada se não tem pessoas estranhas nas proximidades. Então, isso é o que nós chamamos de conduta proativa, conduta preventiva, leitura de cenário. E é fundamental a conduta, uma vez no momento da abordagem, aquele momento inicial, que a vítima evite ao máximo fazer movimentos bruscos, porque na cabeça do criminoso, esse movimento brusco, abrupto, pode ser interpretado como uma ação de agressão. E aí o criminoso, na sua mente de criminoso, vai buscar se defender. Como ele está, em geral, com uma arma de fogo, uma faca, ele poderá ocasionar uma lesão ou até mesmo a morte da vítima. Então, aqui no nosso workshop, nós trabalhamos fortemente a prevenção, a conduta da vítima durante o tempo que estiver ali, infelizmente, sob domínio do criminoso, para o principal objetivo nosso, voltar vivo para casa. E se para voltar vivo para casa você tem que adotar uma conduta, vamos colocar, passiva, contemplativa, ok. Se para voltar vivo para casa você tem que reagir, entende que deve reagir, ok. Para nós, o que importa, o que interessa é que a vítima sobreviva, independente qual o método que ela vai, no seu cenário em particular, entender que é o mais adequado. Essa é a nossa missão, voltar vivo para casa. Coronel, temos como padrão, no caso da ocorrência de abordagem cometida por criminosos, a orientação para que não esbocemos reação. Analisando os conteúdos de suas manifestações nos livros e palestras, verificamos a sinalização de conduta diversa. Podes esclarecer tais sinalizações? As nossas pesquisas em relação aos cenários de vitimização dos nossos pacificadores sociais, como assim os trato todos os integrantes do artigo 144 da Constituição Federal de 1988, dá-se por volta do ano de 2013, após um episódio em que o nosso cabo Valdomiro Bandeira foi sequestrado enquanto executava uma missão. Ele estava em serviço à disposição do órgão ministerial aqui da Paraíba, e a partir do sequestro dele, em que 3 criminosos colocaram dentro do carro, ele acabou reagindo, matou um criminoso, feriu o segundo e prendeu o terceiro. Então, a partir desse fato, nós começamos a ampliar, a investigar, porque o próprio Cabo Bandeira, embora seja faixa preta de judô, de jiu-jitsu, é competidor, é professor de artes marciais, já tinha participado de alguns confrontos armados quanto serviço policial militar. Ele mesmo trata de dizer que não se sentiu preparado para esse tipo de cenário, ou seja, estando sozinho, paisano e vítima desses tipos de crimes, notadamente o cenário de roubo. E disso decorre que começamos a catalogar casos, reportagens, entrevistas com policiais das várias forças, né, que também foram vítimas de crimes com características iniciais de roubo, estando fora de serviço, exclusivamente fora de serviço, em trajes paisanos, né, sozinhos ou com algum familiar, algum amigo, e começamos, né, a sistematizar esses dados do Brasil todo.
via reportagens, né, nos vários websites, YouTube, redes sociais, e a partir da catalogação de uma série de casos, né, aproximadamente 1.000 casos que nós tínhamos catalogado, a partir do ano de 2016, instituímos aqui na Polícia Militar da Paraíba o workshop de proteção pessoal, que visa dar orientações, dar respostas, provocar inquietudes, provocar reflexões sobre as condutas que favorecem a sobrevivência da vítima, independente se ela é policial. O foco inicial do projeto foi o policial, estando fora de serviço. No entanto, nós ampliamos e agora o workshop ele trata de todo e qualquer cidadão brasileiro na condição de vítima de crime de roubo. Então começamos a desenvolver esse projeto que culminou no ano de 2020 com o lançamento do livro, na sua primeira edição, é um assalto e se eu reagir, um guia de sobrevivência, que agora já se encontra na segunda edição. E aí nesse sentido, nós, a partir do desenvolvimento da pesquisa, catalogamos mais de 1.100 casos nos 27 estados, né, Distrito Federal, exclusivamente com policiais fora de serviço, vítimas de crime de roubo, ou pelo menos com características iniciais de roubo. E aí acabamos constatando que a frase tão difundida, nunca reaja, ela por si só, esse tipo de conduta ou esse tipo de recomendação, por si só, não garantiram a vida ou não garante a vida das vítimas, independente inclusive de ser policial ou não. E aí começamos a aprofundar e chegamos a cenários distintos do que tão é enfatizado, apregoado, né, principalmente na grande mídia e por pessoas que não são verdadeiros estudiosos e pesquisadores do fato, que essa conduta simplória de nunca reagir já vai garantir que a vítima não seja ceifada a sua vida. E nós encontramos dados que nos autorizam a dizer que não é bem assim, não é exatamente dessa forma. Outros fatores contribuem para a sobrevivência ou, infelizmente, para a morte da vítima. E nessa estrada nós acabamos encontrando que temos cenários em que a vítima reage e tem êxito, constitui na nossa amostragem a maioria dos casos. Reagiu, independente da forma de reação, e sobreviveu. Também encontramos percentuais que a vítima não reagiu e, infelizmente, veio a óbito. Dos casos que conseguimos catalogar, infelizmente, esse foi o percentual maior de mortes, ou seja, daqueles policiais, essencialmente, que não reagiram, tiveram a vida ceifada. Também tivemos casos percentuais em que policiais não reagiram e sobreviveram. Ou seja, qual é a nossa ênfase? Nós temos percentuais compatíveis com os cenários não reagir, sobreviver, não reagir, morrer, reagir, sobreviver e reagir e não sobreviver. O que vai diferenciar em termos de percentuais vai de acordo com o recorte temporal, o estado ou a corporação, enfim. Mas, basicamente, esses 4 cenários nós encontramos nas nossas pesquisas. Com isso, nos leva a dizer o seguinte: o sempre reaja ou o nunca reaja, essas duas condutas extremas, por si só, não garantem a sobrevivência do policial. Vou enfatizar: sempre reagir ou nunca reagir, por si só, não garante a sobrevivência da vítima, independente se ela é policial. E por fim, nós entendemos, junto com o Tenente Coronel Álvaro, que é o coautor da obra, e o Cabo Bandeira, ambos aqui da nossa Polícia Militar do Estado da Paraíba, que fatores a exemplo da sorte, preparo mental,
treinamento prático e inversão da surpresa, ou seja, esses 4 fatores, eles contribuem para potencializar, aumentar as chances de sobrevivência da vítima. Reforço, independente de se essa vítima é um policial ou um cidadão comum, assim diríamos. Então, nós entendemos com base em vários vídeos, e aí quando eu falo vários vídeos, são milhares de vídeos em redes sociais, YouTube, circuito fechado de TV que os amigos nos compartilham. Nós começamos a analisar as condutas das vítimas e dos criminosos e chegamos a esse conjunto de 4 fatores: sorte, preparação mental, treinamento prático e inversão da surpresa, que ao nosso ver, ao nosso sentir, ao nosso sabor, potencializam a sobrevivência da vítima. Coronel, no tocante aos policiais, preponderantemente, acreditas que a capacidade de defesa e neutralização da ameaça está ligada também à qualidade do equipamento por eles utilizados? Em que percentual o treinamento ou capacitação contínua influencia na margem de sucesso para que estes pacificadores sociais retornem vivos para casa? Como falei anteriormente, tenho, eu diria, o privilégio de acompanhar toda essa evolução nos últimos 30 anos, nos treinamentos, nas capacitações, não só das polícias militares, mas até em virtude de ser instrutor da Força Nacional e também ministrar aulas para outras co-irmãs, constato e patenteio, né, a evolução não só dos treinamentos, das técnicas, das estratégias, bem como dos equipamentos. Basta considerar que lá em 1990, 91, raros eram as polícias ou os policiais que usavam colete balístico. Hoje vamos assim colocar, é obrigatório todos os policiais estarem de coletes balísticos. Então isso é uma evolução, como disse, nos últimos 30 anos, de forma bem significativa. E com a diversidade e a gama de cursos que as várias corporações, cada um dentro da sua esfera legal, institucional e de atividade fim promovem, tem trazido resultados significativos na questão da minimização dos riscos, principalmente em serviço. O nosso maior desafio no Brasil, que eu entendo hoje, é a vitimização policial fora de serviço. É de nitidez solar que, ao longo dos últimos 30 anos, notadamente nos últimos 5, 10 anos, nós temos uma diminuição bem significativa, por exemplo, da vitimização em confronto armado, tendo várias corporações chegado ao número de 0 casos por vários anos seguidos. Ao passo que, fora de serviço, infelizmente, nós ainda mantemos uma taxa, tanto taxa por grupo de 1.000 policiais quanto em números absolutos, ainda bem elevados. Então, no tocante à evolução, sim, é bem perceptível, tanto nos treinamentos quanto nos equipamentos. O que precisamos avançar ainda mais é a questão do policial estando fora de serviço. Naturalmente, ele estará sem os equipamentos de proteção, estará sem o apoio de um rádio HT, de outros colegas da equipe, ou seja, ele vai trabalhar sozinho. E aí nós temos que evoluir nesse quesito também, tendo em vista, reforço, reitero e repito, que na questão de em serviço, em equipe e equipado, nós sim, no Brasil, todas as corporações têm minimizado bastante os riscos e as vitimizações fatais dos nossos profissionais de segurança pública. Coronel Onivan, acreditas que, à medida em que o Estado melhor investe em equipamentos, estrutura, qualificação e condições de trabalho, menor a mortalidade em razão da atividade profissional? Tens exemplos de boas práticas nesse sentido? E quais as suas fontes para tais considerações? Eu costumo dizer em várias arenas de debate, de discussões, de reflexões, que
é irmão siamês a disponibilização do bom equipamento, das estruturas de trabalho, boa remuneração, para que o profissional em segurança pública, né, o policial, ele esteja devidamente motivado, capacitado, qualificado para exercer o seu mistério. Então, isso é condição sine qua non para minimamente prestar os melhores serviços. Ao meu sentir, o que nós temos que trabalhar fortemente é o mindset, é o pensamento do policial. Como eu disse anteriormente, nos últimos 30 anos, em questões de tecnologia, de equipamento, de treinamento, de capacitação, de armamento, as polícias do Brasil, todas elas evoluíram de forma significativa. Isso tem retratado na diminuição, ano a ano, de vitimização, por exemplo, letal em confronto armado estando em serviço. No entanto, ainda que tenhamos bons salários, bons equipamentos, bons armamentos e bons treinamentos, o fator conduta, o fator tomada de decisão, escolha de atitude a ser adotada, ela é intrínseca ao policial. Por mais que os instrutores, por mais que o Estado ofereça as condições logísticas, é o policial de per si que tem o condão de tomar a decisão de seguir aquelas orientações ou não. Em seguindo, e é o caso que nós temos visto nos últimos anos, diminui bastante os riscos, a possibilidade de vitimização. E, como disse, ao meu sentir, o equipamento ele é primordial, o salário é primordial, o treinamento é primordial, o armamento é primordial. Mas, ao meu sentir, para além disso, está na consciência, na conscientização das boas práticas do policial. É a decisão dele que vai fazer a diferença entre sobreviver ou, infelizmente, sofrer uma lesão ou até mesmo vir a óbito. Posso citar o exemplo aqui do estado da Paraíba, no caso específico, a Polícia Militar do estado da Paraíba. Para delimitar, nos últimos 3 anos, nós não tivemos nenhuma morte de policial militar em confronto, em serviço. No entanto, também nos últimos 3 anos, na verdade, em todos os anos, desde 1990 até 2022, nós temos mortes de policiais fora de serviço, sendo vítimas de crimes de roubo, latrocínio ou presenciando um fato de roubo, buscando fazer a intervenção e, infelizmente, tendo também a sua vida ceifada. Então, isso é um de vários exemplos que nós podemos citar de quão nós evoluímos em termos de capacitação, treinamento e armamento, enfim. Outro estado que nós podemos citar é Tocantins, que tem praticamente nenhuma perda nos últimos 6 anos, 7 anos, né, de 2015 até 2022, zero mortes praticamente em serviço, né? Na verdade, tem apenas um caso de um sargento em serviço, mas ao mesmo tempo que praticamente nesses 6, 7 anos apenas uma morte, no quesito fora de serviço temos mais de 4 mortes também nessa mesma característica. Então, são evidências de apenas 2 polícias que denotam, que explicitam o quão nós evoluímos para o confronto armado e em serviço e em equipe, porém, precisamos avançar também nas condutas, nas tomadas de decisões dos policiais fora de serviço. Mestre Onivan, caminhando para o encerramento, repriso aqui os meus agradecimentos e a minha admiração e coloco esse espaço à sua disposição para suas manifestações finais, indicando, inclusive, a forma para localizar e adquirir as obras de tua autoria. Grande abraço e muito obrigado. Nós que agradecemos pelo honroso e alegre convite de poder compartilhar um pouco do que temos buscado aprender e compartilhar com um único foco, que o nosso pacificador social, como assim
o trato, todos os integrantes do artigo 144 da Constituição Federal de 88, todos eles voltem para casa vivos e em liberdade. E que aí é um sonho pessoal, todos consigam chegar à reserva remunerada, com saúde, com integridade, com a liberdade. E para adquirir nossas obras, basta acessar o site do Amazon ou da própria editora ideia.com.br ou diretamente conosco, né, pelo WhatsApp. O DDD é 83 98869 2896. Adquirindo diretamente conosco, nós ofertamos aí um desconto e uma dedicatória, né? O livro já vai com a dedicatória dos autores. Novamente, agradeço a oportunidade e sempre vamos lembrar: leitura de cenário, tomada de decisão, e a missão é voltar vivo e em liberdade para casa. Estejam todos com Deus. Grande abraço e conto conosco para as boas práticas. Honoráveis ouvintes, este foi mais um episódio do Extramuros Podcast. Sou Washington Clark dos Santos, seu anfitrião. Queres comentar sobre este ou os demais episódios? Acesse www.extramurospodcast.com, Extramuros com H. Além de visualizar a todos os episódios, poderás, inclusive por áudio, tecer sugestões, críticas e também sinalizar a intenção de apoiar nossas publicações, preenchendo e enviando o formulário de contato. Será um prazer receber tua colaboração. Pela tua audiência, muito obrigado e até a próxima!